eu posso dizer que eu trabalhei em todas as áreas da comunicação, todas. Nossa, Eu comecei de uma forma que vocês nunca vão experimentar, talvez. Eu fui locutor de boca de ferro. Sabe o que é a palavra boca de ferro? Comprava-se aquele alto-falante amplificado, colocava num poste e de lá você fazia a programação. Eu apresentava um programa da minha igreja, né, que eu sou assembleiano. Eu tô meio Raimundo hoje, mas sou assembleiano. E aí o pastor achava bacana a minha voz e pediu para eu apresentar um programa para convidar o povo para o culto. Aí eles colocavam um boca de ferro que fica lá no alto da igreja. Aliás, eram 4, né? Para 4 pegar a cidade inteira, lá em Portel, no Marajó. Aí eu fazia o programa das 6h30 às 7h, que era tocando os hinos e convidando o povo para o culto. Que massa, velho. Você que ouve o som da Igreja Central, venha para o culto hoje. O pastor falando que vai pregar, o cantor e tal, tal. Aí a galera ficava ouvindo, né? Que massa, aí tinha uns hinos que já era o convite. De lá, eu falei que eu talvez... Gostei dessa parada. Não, eu já gostava disso. Tu quer saber da história mesmo? Descemos! Vamos voltar lá pro tempo que eu era um bebê. Eu sou do lado. Já nasceu, já sendo locutor. Porque meu pai com a minha mãe, eles namoravam ouvindo rádio. E aí estavam namorando, eu nasci e tal, e a mamãe colocava num cantinho do quarto lá e ouvindo rádio. E eu ouvia, a rotina deles era demais, porque eles começavam a ouvir o rádio 4h30 da manhã. E eu ouvia, eu fui crescendo nesse ambiente. E aí, a primeira vez que eu mesmo fiz isso foi para valer. Eu morava numa vila, lá no meio da selva amazônica, e tinha um cara chamado Heriberto. O cara era além do tempo dele, porque depois que eu vim entender como é que funcionava, lá na vila, era uma vila que funcionava da seguinte maneira: as pessoas que moravam lá tinham tudo da empresa, casa, energia, água, tudo por conta da empresa, telefone, e tinha só um canal de televisão, que eles tinham o próprio transmissor deles. Caraca. Aí o cara narrava o jogo, ou fazia qualquer cobertura lá na vila mesmo, colocava no videocassete e colocava para toda a vila assistir. Quando foi um dia, ele me convidou para eu ser comentarista da transmissão do jogo dele. Eu tinha o quê? 11 anos, cara. 11 anos? Cara, eu falei, que loucura. Aí eu gostei daquilo, só que eu falava muita besteira. Moleque, né? Eu xingava. Como minha mãe falava assim, falava abobrinha e girimum. Aí a minha família é grande. Então tinha um time que tava meus irmãos. Aí, se alguém fizesse alguma falta, algum gol, ao invés de eu comentar, eu ficava xingando o cara que fez o gol do meu irmão e tal. Então o cara me tirou. Aí eu tinha um amigo chamado Machola, meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu reencontrei ele e tá com uns 3 anos. Um cara, me emociona falar dele. E aí eu falei, Machola, bora fazer o nosso canal de televisão? Aí ele ficava rindo. Como é que é, Nilo? Eu falei o seguinte, a gente pegou um pedaço de madeira assim, e pegamos uma lata de leite ninho, pegamos a tampa da lata, pregamos na frente da madeira, cortamos um cabo de vassoura desse tamanho e pregamos embaixo para ser a câmera, sacou? Caraca! Aí eu pegava uma espiga de milho, alguma coisa, e fazia de microfone. Isso com uns 12 anos. Cara, era a diversão na beira de campo. Eu era o repórter e ficava filmando. Só no imaginário aquilo. E daí foi, cara. O cara era o Galvão. Eu sempre quis isso. O Galvão ficava longe da gente, cara. O Galvão perdia feio. Então. Tá doido. Rapaz. Eu fui crescendo e fui gostando. Aí meu primeiro programa de rádio para valer foi na rádio Marajó de Breves, AM. Eu entrava das 10 às 10h30, só que era pago. Eu tinha que pagar o programa com meu amigo Marquinhos Moura. E era um programa da igreja. Aí de lá a gente seguiu viagem até chegarmos na rádio Anhanguera, Jarutocantins, e é isso. Cara, eu falo muito. Se você deixar eu contar toda a minha história, eu faço uma pergunta aí, cara, mas eu quero ouvir o entrevistado. Não, moço, vai que tá top. Mas dá aquele friozinho na barriga quando tu começa. Por exemplo, tem um programa hoje, né? O Cidade em Movimento. Assim, toda vez quando tu vai começar o programa, dá aquele friozinho na barriga pra iniciar ou já... Quando não tem conteúdo, que tem que encher linguiça, eu fico um pouco preocupado. O Gustavo sabe disso. Mas quando tem conteúdo, cara, eu me divirto. Porque o ruim disso é você... Aqui é podcast, você pode conversar. Mas na televisão, o ruim é tu ter que conversar muito. Pô. Cansa as pessoas.
eu me coloco na posição de quem está me assistindo. Então, esse nervoso, nem é um nervoso de apreensão, né? É o nervoso de poder, caramba, o que eu vou transformar 1h30 de programa? Às vezes tem só uma reportagem e eu tenho que ir ali embromando e tal e tudo mais. E, enfim. Mas eu ficava nervoso mesmo, cara. Teve um tempo que eu fui contratado por 2 emissoras de rádio, a Rádio Cultura e a Rádio Clube de Belém. Eu fazia reportagens daqui para eles. Era no tempo do orelhão. Então, como é que fazia? A gente ligava para o estúdio da rádio lá em Belém, ia com o texto, de lá o cara falava 3, 2, 1 gravando, que era a reportagem que ia ser gravada para sair no dia seguinte no jornal da rádio. Cara, quando ele falava assim, 3, 2, 1 gravando, eu sou gago, né? Sabe que eu sou gago. Conversa, mano. Eu sou gago, pô. É porque eu aprendi a desviar, eu sou gago. E aí, cara, 3, 4 gravações. Olha, bomba! Meu Degago. Conversa. Vai pro corte, viu, Nilson? É uma gagueira que eu considero um vitorioso, porque eu domino ela. Não, você tá... Então, Eu domino ela. tem quem diz não, moço. E eu aprendi... E a tua dicção é quase que perfeita. Ninguém é perfeito. Verdade, quase. Realmente, ela é horrível. A minha dicção... Eu só não falo que é perfeito, defeito é só Deus. Mas, cara, a tua dicção é da hora, velho. Não, cara, eu sempre eu gosto me quebrei. muito dessa parte de locução. Mano, eu amo, né? E assim, eu admiro muito essa galera, sabe? E aí, quando eu te assisto, eu gosto muito de assistir teu programa. Eu vejo assim, tu tem uma dicção que não trava. Ela vai direto, sabe? E eu fico vendo muitos locutores... Eles, quando começam a conversar, tem hora que dá uma falhada, sabe? Sim. Não, o Nildo não, pô. Segura aqui e vai até o final. Eu falei, caraca, esse bicho. Não, o que eu admiro. E aí agora só tô aqui a gaga e paga disso, pô. Não, e uma das coisas que eu mais admiro dele é o seguinte, igual ele falou. Às vezes tem só uma reportagem e, cara, o cara aguenta 1h30 enchendo linguiça, falando, tendo alguma coisa pra falar, mesmo, cara, alguma coisa pra falar. Não, enche linguiça e prende o público, Sim, né? Também tem essa questão, não adianta só... Não, eu lá nos linguiça. bastidores falo, caramba, moço, de onde esse homem tira isso tudo, cara? Ele vai falando ali, falando, e eu, tu é doido, nunca eu consigo não, tu é doido. Eu acho legal essa parte, cara, porque a gente acaba... Mas tem um negócio interessante, em qualquer atividade, se você tiver um domínio do que você faz, é fichinha, cara. Ó, eu, por exemplo, se você for pesquisar na história da comunicação, como eu falei, eu já fiz tudo na área de comunicação, né? Do boca de ferro à internet. A parada do boca de ferro, carro-som, rádio, jornal impresso, site e tal. Então, aqui eu tive primeiros, né? Eu tive o primeiro portal de notícias, era meu, o CA Notícias, que quando tinha, a JC tinha 150 clientes. E eu tinha um portal de notícias e eu tentava sobreviver disso. Olha que loucura. Como é que vai sobreviver tendo 150 pessoas, clientes, e a internet travava e tal? Mas eu apostava naquilo. Né? E aí eu fui e quando eu olho para o meu histórico, se você for pesquisar, tivemos a era dos debates de televisão. Eu sou o único apresentador do sul do Pará que mediou um debate ao vivo de uma campanha que foi em Redenção. Os caras fizeram uma pesquisa para a eleição de prefeito. Acho que foi quando o Iavé ganhou, a eleição do Iavé. Eu fui mediar na Record. Os caras fizeram uma pesquisa em toda a região e me ligaram. Nildo, fizeram uma pesquisa e você é o cara que a gente quer. Eu fui... Cara, mediar debate é o cão, cara. Pode falar cão aqui? Pode? Desce. Pode. É porque é igual futebol. Tu tá mediando um debate político, tem uns caras que torcem para um, torcem para outro. Se você mediar e não der a réplica, você der tempo para um. Então, eu achei muito legal essa experiência. Tá puxando saco para isso, tá do lado desse, tá do lado... Nossa. E eu achei bacana que eu enquadrei os caras lá, sabe? Uns caras que se sentiam importantes. Você, não é sua vez, não. Você não vai falar agora. Eu me sinto.